Amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça desse bendito e santo Espírito, prosseguimos com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Importante aqui deixar que na semana passada nós tivemos a exposição que nos dá conta de um relacionamento entre a igreja de Jerusalém e uma igreja nova despertada em Antioquia. Naquela igreja em Antioquia, como vimos, uma igreja ali despertada por gentios, né, ou misturados, gentios e judeus, e que essa igreja começa a despontar. Uma igreja localizada numa cidade de grande importância, uma igreja que demonstra realmente um crescimento espiritual, e nós vamos ver hoje alguns passos nesse sentido. Uma igreja que, do seu nascimento, despertou na igreja em Jerusalém a vontade de enviar um colaborador para trabalhar junto com o crescimento espiritual dessa igreja recentemente estabelecida. E esse foi Barnabé, o nosso José, né, cujo alcunha era Barnabé. Ele segue por determinação dos irmãos em Jerusalém para dar assistência àqueles irmãos recentemente que estão congregando em Antioquia. E aí vimos, né, a ida de Barnabé, a simplicidade dele, o testemunho que esse homem dá lá acerca de como esses irmãos estão agora congregados em Jesus Cristo, aquela questão de não haver controle, sim, a questão de trabalhar no sentido de que os irmãos cada vez mais possam crescer nessa maravilhosa caminhada que um dia foi trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo com a sua ida à cruz do Calvário. E hoje com o Espírito Santo conduzindo as igrejas. Então, vimos na semana passada essa ida de Barnabé até Antioquia, uma atuação do Espírito Santo, que também fez com que Barnabé ali chamasse Paulo a que pudesse também cooperar com essa progressão da igreja em Antioquia. Então, isso é muito importante, algumas coisas do que vimos na semana passada, para que possamos dar prosseguimento ao que faremos hoje. E hoje, a exposição será da seguinte maneira: uma primeira parte que vai finalizar o teor do capítulo 11. Então, hoje, de início, eu vou ler o conteúdo dos versículos do capítulo 11, do 27 ao 30, fazer uma exposição sobre esses versículos e depois adentrarmos no capítulo 12, dos versículos de 1 a 8. Então, eu pediria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e eu farei a leitura dos versículos do 27 ao 30, que diz assim: o tema ali é Ágabo prediz grande fome. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Eu acredito ainda importante mencionar, isso foi uma pesquisa que eu fiz, e se não estiver muito correta, que os irmãos buscam informação mais precisa, me pareceu ali que eu encontrei que a distância de Jerusalém para Antioquia, ela se dá em torno de 425 quilômetros. Isso é um dado que é bom se guardar, ou mais ou menos, mas mostra-se que era uma cidade bastante distante em relação a Jerusalém. E os comentários acerca desses versículos
eu poderia dizer que podemos aqui verificar um elo que foi estabelecido entre as igrejas de Jerusalém e de Antioquia. E esse elo foi muito forte, pois, como vimos, com o tempo, alguns profetas desceram de Jerusalém para visitar os crentes de Antioquia. Esses profetas, são cristãos que têm o dom do Espírito Santo, conforme está no versículo 28 que nós lemos, e se deslocam de Jerusalém para Antioquia com o fim de fortalecer os cristãos em sua fé. Nós vimos a questão da igreja em Antioquia, uma igreja recentemente nascida, e a necessidade de cuidar desses santos. Aqui, nesse texto, é a primeira vez que Lucas menciona a atividade dos profetas, mas sabemos também, por outras passagens neotestamentárias, que eles interpretavam e pregavam a palavra de Deus, encorajavam as pessoas e prediziam acontecimentos. Esses profetas, eles diferenciam daqueles profetas do Antigo Testamento, no que diz respeito à sua função. Os profetas do Antigo Testamento, eles prediziam, principalmente, o nascimento e a vinda de Cristo. Mas, com a vinda de Jesus, em que se cumpriu a profecia messiânica, os profetas agora do Novo Testamento são agora incumbidos de pregar o Evangelho e de prever acontecimentos. Um desses profetas, como lemos, era Ágabo, que previu uma grande fome que atingiria o Império Romano. Temos também, em Atos, capítulo 21, os versículos 10 e 11, outra passagem em que este mesmo profeta Ágabo prevê ali a prisão de Paulo. O fato de que este profeta era cheio do Espírito Santo, conforme se encontra lá no versículo 28, significa que Deus desejava comunicar-se com o seu povo a respeito de um acontecimento futuro. A fome que foi predita por Ágabo, como nós lemos, aconteceu durante o reinado do imperador Cláudio, que governou Roma no período de 41 a 54 depois de Cristo. E tal escassez de alimentos prevista por Ágabo, na verdade, ocorreu predominantemente na região da Judéia, e pelo que foi estudado mais ou menos no ano 46 depois de Cristo. O propósito, então, da visita daqueles profetas de Jerusalém a Antioquia era transmitir aos santos daquela localidade que uma fome severa estava para acontecer. A ênfase principal deste relato não está centrada, meus irmãos, nem no dom de previsão do profeta Ágabo e nem como tal fome se daria, mas sim na reação que ocorreu com os santos de Antioquia, uma vez que, diante de tal relato, foram despertados pelo Espírito Santo a oferecer ajuda aos cristãos da Judéia. Percebe-se que a igreja em Antioquia não recebeu tal informação, percebe-se que a igreja em Antioquia não recebeu tal notícia apenas como informação, mas eles, iluminados pelo Espírito Santo, reagiram com providências para ajudar e aliviar as futuras necessidades dos cristãos na Judéia. Lucas, nesse versículo 29, descreve o cuidado amoroso dos cristãos em Antioquia. E assim está lá no versículo 29, que diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, pelo que se presume, os cristãos de Antioquia decidiram formar um fundo assistencial para o qual cada pessoa contribuiria tanto quanto lhe permitisse,
as suas posses para ajudar os irmãos lá da Judéia. De forma voluntária e espontânea, os crentes gentios de Antioquia deram suas ofertas para demonstrar seu amor pelos seus irmãos judeus necessitados na Judéia. E nós temos uma passagem que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz que Deus ama quem dá com alegria. E com essa atitude que foi despertada nos irmãos de Antioquia, de enviar socorro material para matar a fome que haveria na igreja judia em Jerusalém, percebemos como a igreja gentia derrubou o muro de separação entre judeu e gentio. Também podemos afirmar que, por décadas, talvez como resultado da perseguição que passou a existir a partir da morte de Estevão, a igreja em Jerusalém empobreceu. A comprovar isso, temos que Paulo, durante suas viagens missionárias, pedia donativos às igrejas gentias, a fim de ajudar os pobres em Jerusalém. Isso se encontra lá em Romanos, capítulo 15, o versículo 26. Os cristãos gentios, com tal ajuda, queriam agradecer aos cristãos judeus por compartilhar com eles suas bênçãos espirituais. Tal relato permite que ainda sejam destacados 3 pontos que permeiam esta mensagem. Em primeiro lugar, foi uma profecia urgente. Isso nós vimos na leitura de Atos 11, os versículos 27 e 28. Movido pelo Espírito Santo, Ágabo profetizou um período de grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias do imperador Cláudio, que reinou no período de 41 a 54 depois de Cristo. Este fato foi amplamente documentado pelos historiadores. Uma das regiões mais atingidas por essa fome foi a Judéia, especialmente porque, no tempo do imperador Cláudio, todos os judeus foram expulsos de Roma. Isso se encontra lá em Atos, capítulo 18, o versículo 2. E esses judeus que foram expulsos de Roma retornaram à Judéia, sem suas casas, suas terras e seus bens. Essa fome atingiu em cheio a Igreja de Deus na região da Judéia. Os escritores da Antiguidade citam pelo menos 4 grandes fomes, 2 em Roma, uma na Grécia e outra na Judéia. A escassez de alimentos na Judéia foi especialmente grave, e de acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, muitas pessoas morreram por falta de recursos para comprar a pouca comida que havia disponível. Em segundo lugar, com relação a esta mensagem que nós lemos, foi uma generosidade concreta. Isso se encontra lá no versículo 29 do capítulo 11 de Atos. Os crentes gentios nem mesmo esperaram o cumprimento da profecia, e, sob a direção do Espírito Santo, conforme suas posses, levantaram uma oferta para socorrer os irmãos que moravam na Judéia. Eles ajudaram pessoas que não conheciam pessoalmente. A fé cristã não abre apenas nosso coração para crer, mas também o nosso bolso para contribuir. Recebemos não apenas a graça da salvação, mas também a graça da contribuição. A generosidade não é causa da salvação, mas sim uma de suas consequências. Como vimos na exposição anterior, na semana passada, a igreja em Jerusalém havia enviado Barnabé a Antioquia. Agora, a igreja em Antioquia envia Barnabé com Paulo de volta a Jerusalém. Paulo destaca a importância deste gesto ao escrever: isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais.
Isso se encontra lá em Romanos, capítulo 15, versículo 27. Em terceiro lugar, o que nós lemos acerca dessa ajuda que foi dada pelos irmãos de Antioquia aos irmãos da Judéia foi uma atitude sensata. Isso está lá no versículo 30. Os crentes gentios enviaram socorro aos crentes judeus, mas esses recursos foram endereçados aos presbíteros da igreja em Jerusalém, que acreditamos que sejam aqueles diáconos que foram instituídos em Atos capítulo 6 e levados pelos líderes que trabalhavam entre eles, no caso Barnabé e Saulo. Em outras palavras, houve transparência no trato da matéria. Eles lidaram com a questão das ofertas com absoluta lisura e honestidade. E, meus irmãos, eu queria ainda fazer um outro comentário acerca dessa questão da ajuda, né, que foi dispensada dos irmãos de Antioquia para os irmãos da Judéia, dentro de uma outra abordagem que toca na questão da sensibilidade espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós conseguimos perceber que essa atuação, por exemplo, essa partida dos profetas de Jerusalém para Antioquia, em especial Ágabo, quando ele prenuncia o que estava para acontecer, isso está no versículo 28, dá a entender ali, como está escrito, que não foi apresentada essa profecia de uma forma muito clara. Não foi dito, como vemos aqui, que Ágabo disse que a região da Judéia iria sofrer com aquela fome. O que Ágabo disse, o que está aqui, é que dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, a mensagem não foi muito clara com relação a essa questão de que os crentes, né, da Judéia que sofreriam com essa fome. Então, vemos uma atuação enorme do Espírito Santo, tanto que designou Ágabo a levar essa mensagem de forma ainda não muito clara, mas percebemos, quando lemos a questão do versículo 29, em que diz que os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E aí perguntamos, como esses irmãos conseguiram discernir essa profecia? Como eles conseguiram perceber que, como Ágabo disse, que haveria uma fome por todo o mundo, mas essa questão particular de que houve essa interpretação de que os cristãos da Judéia que sofreriam, isso dá a entender que esses irmãos em Antioquia, eles ouviram o que Ágabo disse, mas com certeza, mediante oração, mediante se colocarem ao Espírito Santo, foi a eles revelado por claridade o que realmente estava diante daquela profecia. Então, é possível perceber que a profecia que chegou não foi muito clara. Isso dava a eles a questão de que eles fossem, por oração ao Espírito Santo, para receber a revelação sobre como seria esta fome e para que Ágabo estava indo a Antioquia. Afinal de contas, percebe-se que Ágabo traz uma mensagem e que ela não é de imediato entendida. Claro que mediante oração, mediante o Espírito Santo revelar, esses irmãos em Antioquia conseguiram perceber toda a clareza do que aquela mensagem que foi trazida por Ágabo significava. Tanto é que percebemos que, momentos depois, é designado Barnabé e Saulo para que levem donativos à igreja na Judéia. Então, meus irmãos, muito mais do que nós observarmos aqui a questão de nós ajudarmos materialmente os irmãos, isso não quer, com isso não estou querendo dizer que não se faça isso, mas esse teor da mensagem, ele tem um conteúdo muito maior. Aqui mostra realmente uma submissão tanto de Jerusalém, quando mandou Ágabo até Antioquia, a mensagem que Ágabo trouxe, que ela não é clara,
ela não expõe, não, na realidade, o que verdadeiramente aconteceria em termos mais explícitos, haveria uma fome, mas não o local, não foi determinado. Mas vemos que o Espírito Santo está trabalhando, no sentido de que essa mensagem chega até Antioquia, os irmãos ali, mediante se colocarem diante do Espírito Santo, a revelação chega a tal ponto que agora eles são despertados a providenciarem ajuda material aos santos que estavam na Judéia. Então, o alcance aqui é muito grande. Esses 4 versículos, eles querem, além de demonstrar que precisamos realmente contribuir materialmente com os santos, precisamos também aqui compreender a grande obra do Espírito Santo. Desperta Ágabo a transmitir de forma ainda não muito clara a questão da fome. Esses irmãos em Antioquia, eles recebem essa mensagem, eles procuram, e com certeza nós vemos que não foi uma reação imediata, dias devem ter se colocado em oração, o Espírito Santo com certeza viu a submissão deles àquilo que seria revelado, e isso é possível. Nós observamos que o Espírito Santo consegue fazer uma obra completa, e agora não só daqueles homens que foram até Antioquia e levaram essa mensagem, os irmãos em Antioquia são movidos pelo Espírito Santo, e a direção que o próprio Espírito tinha foi concluída. Então, louvado seja o Senhor por essa passagem, que nós possamos, no nosso dia a dia, diante das experiências que temos, muitas das vezes recebemos notícias muito concretas de santos, irmãos que estão precisando de ajuda material e nós ajudamos. Mas precisamos também, com esse relato, nos debruçarmos diante do Espírito Santo, que muitas das vezes haverá tipos de ajudas como essa, que virão do próprio Espírito. Não serão coisas muito claras, mas que nós possamos, diante do Espírito Santo, encontrar a revelação, encontrarmos a aspiração que o Espírito Santo quer e deseja, e possamos ser submissos a tal propósito. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. E assim continuamos, e agora vamos passar para o relato que está no capítulo 12, dos versículos de 1 a 8. E antes de fazer a leitura desse trecho, eu só gostaria de deixar com os irmãos que entre o final do capítulo 11 e o capítulo 12, não é esse encadeamento, né, o que termina no versículo 30 e entra pelo capítulo 12, não é uma sequência cronológica. Então, não podemos dizer que esse relato que vimos dessa fome que iria acontecer na Judéia, não podemos agora associar o início do capítulo 12 como se fosse uma sequência. Vamos ver que esses acontecimentos que vamos passar a ver no capítulo 12, eles foram de uma forma anteriores a essa realidade da fome que aconteceu na Judéia. Então, eu gostaria de deixar essa explicação e passarmos agora a leitura de Atos capítulo 12, os versículos de 1 a 8. Então, assim diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo isto ser agradável, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão.
e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, esses são os versículos para serem apresentados hoje acerca do capítulo 12. E aí podemos, acerca dessa porção, dizer que quando tudo parece perdido, Deus reverte a situação. E tem muito a ver, meus irmãos, esse fato com o que nós estamos vivenciando acerca da situação do nosso irmão Fernando e de situações muito semelhantes que ocorrem uma vez ou outra conosco, que nós não podemos perder essa questão, que quando tudo parece perdido, Deus reverte a situação. E podemos dizer que o livro de Atos é um relato das intervenções milagrosas de Deus na vida da igreja primitiva. O médico e o historiador Lucas vêm relatando uma conversão maravilhosa após a outra. Aqueles 3.000 no dia de Pentecostes, os samaritanos, o eunuco etíope, Saulo de Tarso, o centurião gentil Cornélio e a multidão heterogênea em Antioquia. Porém, é preciso, nesta mensagem, relatar um sério revés, a morte ocorrida com Tiago e a prisão de Pedro, ambos apóstolos e líderes da igreja em Jerusalém. Os tempos de angústia haviam chegado. Como vimos nos versículos anteriores, uma grande fome assolaria o mundo inteiro nos dias do imperador Cláudio. Isso nós vimos lá no versículo 28 do capítulo 11. Nesse tempo, como também já vimos, os judeus foram expulsos de Roma. Isso está lá em Atos capítulo 18, versículo 2. Em Jerusalém, desde o martírio de Estevão, os cristãos estavam sob forte tensão. Na sua providência misteriosa, Deus permite que o poder do mal atinja seus filhos. Na sua bondade, Deus fortalece seus filhos no vale da dor. Por seu poder, Deus livra seus filhos nas horas de extrema urgência. Deus jamais perde o controle da situação, nem permite que seus filhos sejam provados sem tirar resultados desses fatos gloriosos. Vou repetir essa porção porque ela é muito preciosa. Deus jamais perde o controle da situação, nem permite que seus filhos sejam provados sem tirar resultados desses fatos gloriosos. E aí, quando nós lemos o versículo 1 do capítulo 12, ali fala na questão de um rei Herodes. E aí é importante fazermos uma explicação de quem é esse rei Herodes. Este rei Herodes, na verdade o nome dele é Herodes Agripa, nascido em 10 antes de Cristo. Ele era neto de Herodes o Grande e de Mariane, uma judia e também sobrinho de Herodes Antipas, aquele, os irmãos se lembram, que matou João Batista e zombou de Jesus. Herodes Agripa era filho de Aristóbulo, que morreu em 7 antes de Cristo. Sua mãe o mandou para Roma, onde foi educado e lá fez amizade com Gaio, que é Calígula, tendo ajudado Calígula a tornar-se imperador após a morte de Tibério César. Gaio, então, em 37 depois de Cristo, como novo imperador romano, Gaio governou no período de 37 a 41 depois de Cristo. Ele proclamou Herodes Agripa rei sobre a Itureia, Traconites e Abilene, tetrarquias do leste da Galileia, ou tetrarquias de Filipe, conforme consta em Lucas capítulo 3, versículo 1.
Em 39 depois de Cristo, Herodes Antipas, tio de Herodes Agripa, pediu ao imperador Calígula que lhe concedesse um título real. Herodes Antipas governava a tetrarquia da Galiléia e Pérea, desde a morte de seu pai no ano 4 a.C. Entretanto, em lugar de receber o cobiçado título, Herodes Antipas foi deposto e exilado. E Herodes Agripa, seu sobrinho, que obviamente havia influenciado o imperador, obteve a tetrarquia de Antipas, Galiléia e Pérea. No ano 41 depois de Cristo, o imperador Calígula foi assassinado. Herodes Agripa, então, atuou como mediador junto ao Senado romano e ajudou Cláudio, que governou de 41 a 54 depois de Cristo, a ser aprovado como novo imperador romano, tendo por tal ajuda recebido a Judéia e a Samaria ao seu reinado. Assim, naquele tempo, o rei Herodes Agripa governava sobre territórios que se igualavam aos de seu avô Herodes o Grande. E aí nós podemos, então, agora compreender quem é esse Herodes aqui. Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, que era sobrinho de Herodes Antipas, aquele Herodes lá da história na época de Jesus Cristo. E podemos dizer que desde a morte de Herodes o Grande até o momento, Israel nunca fora governado por um único rei. Durante um período de 35 anos, a Judéia fora governada por 7 diferentes procuradores, governadores romanos, dos quais o mais conhecido, como sabemos, foi Pôncio Pilatos, que governou no período de 26 a 36 depois de Cristo. Finalmente, por apenas 3 anos, dos anos 41 a 44 depois de Cristo, toda a Palestina passou a ser governada por Herodes Agripa. O país agora estava unido pela primeira vez desde a morte de Herodes o Grande. Também podemos afirmar que, por intermédio de sua avó Mariane, Herodes Agripa poderia alegar ascendência judaica. Ele observava escrupulosamente a lei e a tradição judaicas. Oferecia diariamente sacrifícios no templo. Durante a festa dos tabernáculos, as autoridades judaicas lhe concediam a honra de ler em público uma passagem da lei. E assim os judeus aceitavam o rei Herodes Agripa como um dos seus. Herodes Agripa estava decidido a permanecer nas boas graças dos súditos judeus, fato que o levou a perseguir os cristãos. O historiador Justo Gonzalez destaca que, enquanto Herodes o Grande vivia constantemente em conflito com os judeus, Herodes Agripa sabia como obter o favor dos líderes e dos principais sacerdotes e, por essa razão, contava com a colaboração deles. Então, com essa exposição, nós podemos ter um entendimento, né, de quem é esse Herodes, esse rei Herodes, que é Herodes Agripa, e as intenções dele e o porquê dessa questão que nós vamos ver, né? Ele faz passar a fio de espada Tiago e prende Pedro. Então, agora, na sequência, já que conseguimos verificar quem é esse rei Herodes e qual a sua pretensão, podemos falar na sequência aqui um pouco sobre a questão da morte de Tiago e também da prisão de Pedro. Então, sobre Tiago, sabemos que Tiago, irmão de João, e Pedro faziam parte daquele núcleo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Eram líderes influentes na igreja. Herodes Agripa, no caso, como vimos, mata um e prende o outro. Matou Tiago e prendeu a Pedro. Nós não temos uma explicação sobre por que Deus permitiu que Tiago morresse, enquanto enviou seu anjo para libertar Pedro. Afinal,
Ambos eram homens dedicados a Deus e necessários à igreja. A única resposta é a soberana vontade de Deus, como encontramos lá em Atos, capítulo 4, dos versículos 24 ao 30. Certamente, diante do fato da morte de Tiago, precisamos dizer como Paulo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso se encontra em Romanos, capítulo 14, versículo 8. A uns, Deus livra da morte, a outros, Deus livra na morte. Na galeria da fé, que se encontra lá em Hebreus capítulo 11, uns ali foram libertos do fogo e da boca de leões pela fé. Outros, pela mesma fé, foram mortos e cerrados ao meio. Uns são libertos pela fé, outros morrem pela fé. Uns seguem lutando na terra, outros permanecem celebrando no céu. Deus é Deus quando nos livra da morte e quando nos leva para a sua presença. Ele é Deus quando atende a nossa oração, curando e libertando, e quando chama os seus filhos para voltarem para casa e tomarem posse do reino. Temos também no Salmo 116, versículo 15, que o mesmo salmista que glorifica a Deus pelo livramento da morte também diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E aí eu queria, acerca ainda da morte de Tiago, falar um pouco do que se encontra como conteúdo lá no livro dos Mártires, né, sobre Tiago. Então, lá no livro dos Mártires, fala na questão da morte de Tiago, né, esse mártir. Lá diz assim: o próximo mártir com que nos deparamos, de acordo com Atos dos Apóstolos, foi Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João e parente do nosso Senhor, pois sua mãe, Salomé, era prima de Maria. O segundo martírio aconteceu somente 10 anos após a morte de Estevão. Assim que Herodes Agripa foi designado governador da Judéia, com a intenção de se reconciliar com os judeus, levantou uma intensa perseguição contra os cristãos e, determinado a golpeá-los fatalmente, atacou seus líderes. Não podemos deixar de mencionar o relato dado por um eminente escritor primitivo, Clemente de Alexandria. Quando Tiago estava sendo conduzido ao lugar de martírio, seu acusador acabou por se arrepender de sua conduta. Prostrou-se aos seus pés, implorando-lhe perdão. Confessou-se cristão e determinou que Tiago não deveria receber a coroa do martírio sozinho. Dessa forma, foram ambos decapitados ao mesmo tempo. E assim, o primeiro mártir apostólico, alegre e resoluto, recebeu o cálice que, como havia afirmado ao nosso Salvador, estava pronto para tomar. Tal evento ocorreu no ano 44 depois de Cristo. E ainda também podemos nos valer do que se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos, só abrir aqui, que essa morte de Tiago tem algo que nós vimos lá em Marcos, capítulo 10, com relação àquele pedido que Tiago e João fizeram, essa morte de Tiago, como nós vemos lá no capítulo 10, a partir do versículo 35, que diz assim: então se aproximou dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo,
ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. E nós temos, pelo que presumimos, que Tiago e João, eles marcam realmente essa questão de que Tiago bebeu o cálice todo de uma vez, foi o primeiro mártir, o primeiro apóstolo mártir, e João foi aquele que bebeu o cálice gota por gota, o último mártir a ser morto. Então, essa questão da morte de Tiago, nós temos realmente esse fato que se encontra em Marcos capítulo 10, que pode nos dar a indicação do porquê da morte de Tiago naquele momento. E aí, prosseguindo, nós podemos falar um pouco agora da questão da prisão de Pedro, né? E então, prosseguindo, com relação à prisão de Pedro, que isso vai ser objeto agora dos versículos em diante até o final, é necessário que, com relação a essa prisão de Pedro, nós destaquemos 3 pontos dessa ocorrência. O primeiro deles é que a intenção de prender Pedro era para obter dividendos políticos. Herodes Agripa prendeu Pedro para matá-lo após os 7 dias da festa da Páscoa, com o único propósito de agradar os judeus. A intenção desse julgamento era buscar popularidade, não justiça. Durante os 7 dias da festa dos pães asmos, não se podia julgar nem executar ninguém. E essa foi a razão pela qual Herodes resolveu postergar a execução de Pedro. O principal vetor dessa perseguição era a ambição política de Herodes em obter o favor dos judeus ortodoxos. Herodes, Agripa, não via Pedro como um ser humano, mas apenas como um objeto descartável que poderia ser usado para seus interesses nefastos. O segundo deles, com relação à prisão de Pedro, é que a intenção de matar Pedro após a Páscoa era para evitar tumultos, como podemos ver lá em Atos 12, capítulo 12, versículo 4. Herodes sabia que Pedro era o grande líder da igreja cristã naquele momento. Foi Pedro quem liderou a igreja na escolha de Matias. Foi Pedro quem pregou no Pentecostes, levando a igreja a saltar de 120 para 3.000. Foi Pedro quem curou o paralítico na porta do templo. Foi Pedro quem fez o segundo sermão, levando a igreja a saltar de 3.000 para 5.000 pessoas. Foi Pedro quem desmascarou Ananias e Safira. Foi Pedro quem curou Enéas, ressuscitou Docas e abriu a porta do evangelho para os gentios, pregando a Cornélio. Nos capítulos de 1 a 12 de Atos dos Apóstolos, Pedro é a figura principal, da mesma forma que nos capítulos de 13 a 28, Paulo passa a ser a figura central. Herodes Agripa queria dar um golpe mortal na igreja, matando seus principais líderes. Pensou que poderia desarticular e extinguir no nascedouro a igreja cristã. Embora Herodes não respeitasse a lei judaica, ele sabia que pelas próprias leis judaicas que nenhum prisioneiro poderia ser julgado ou condenado durante os dias da festa da Páscoa. O terceiro deles, com relação à prisão de Pedro, é que a intenção de colocar Pedro na prisão de segurança máxima era para evitar a sua fuga. Todas as precauções foram tomadas para que Pedro não escapasse da prisão. Por isso, ele foi lançado no cárcere, algemado a 2 soldados, um de cada lado, e guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Havia 16 soldados tomando conta de Pedro, dia e noite. Na mente de Herodes, era impossível Pedro fugir daquela prisão. Herodes sabia que Pedro já havia escapado 2 vezes da prisão do Sinédrio. Isso nós encontramos em Atos capítulo 4, versículo 3, e Atos capítulo 5, versículo 18. E sabia o que Pedro e João disseram acerca dele depois de terem saído da segunda prisão. Isso se encontra lá em Atos
capítulo 4, dos versículos 23 a 28. Sabia ainda que Pedro fora libertado da segunda prisão por um anjo de Deus, que isso está lá em Atos capítulo 5, versículo 19. Agora, ele queria certificar-se de que isso não iria se repetir. Vejamos agora, meus irmãos, alguns aspectos acerca da oração em favor de Pedro. Isso se encontra no versículo 5 de Atos 12. A situação com relação à prisão de Pedro, ela mostrava-se desoladora e sem qualquer esperança. Parecia que Pedro não tinha como escapar. O que a pequena e pouco influente comunidade de Jesus poderia fazer contra o poder armado de Roma? Os crentes não foram para as ruas organizar uma revolta popular, não fizeram um abaixo-assinado reivindicando seus direitos e nem apelaram para as autoridades para pedir a soltura de Pedro. Os crentes se reuniram para orar em favor de Pedro, buscaram o soberano Senhor do universo, pois acreditavam no poder da oração. 4 coisas nos chamam a atenção em relação a essa oração incessante, que foi objeto dos irmãos que estavam em Jerusalém. Em primeiro lugar, a quem dirigiram a oração? Os crentes dirigiram seu clamor a Deus, o soberano Senhor. Orar é falar com aquele que está no trono, que tem poder, autoridade e controle sobre todas as coisas. Orar é associar-se ao mais forte, é conectar o altar ao trono, é conspirar contra os poderes das trevas, posicionar-se acima dos poderes terrenos e buscar socorro naquele que tem seu trono nos céus. Em segundo lugar, quem são aqueles que oram? A igreja estava reunida para orar. Havia um grupo de irmãos clamando a Deus em favor de Pedro. As circunstâncias eram humanamente irreversíveis, mas eles oravam. O problema era insolúvel para os homens, mas eles oraram. Eles não podiam fazer nada na terra, mas buscaram o auxílio do céu. Uma igreja unida em oração pode mover os céus, abalar o inferno e provocar grandes mudanças na terra. Uma vez que nada é impossível para Deus, nada é impossível para a igreja, quando ela se reúne para orar. Não há na terra nenhum poder mais revolucionário do que o poder da oração. Orar, portanto, é unir-se ao Deus onipotente. Em terceiro lugar, por quem eles oram? Os crentes oram por Pedro, seu líder. Oram quando ele já está sentenciado à morte. Oram quando os recursos da terra já se acabaram. Oram quando todos se desesperam. Oram quando, do ponto de vista humano, só um milagre pode livrar o apóstolo da morte. Devemos, assim, meus irmãos, orar pelas causas perdidas. Devemos orar pelas causas insolúveis. Devemos orar pelas intervenções milagrosas. Não há causa perdida quando colocada diante de Deus em oração. Deus pode tudo quando Ele quer. Para Ele não há impossíveis. Ele é o Deus que fez, faz e fará maravilhas. Quando quiser, onde quiser, com quem quiser, para o louvor de sua glória. Em quarto lugar, como eles oram? Os crentes oram de forma incessante. Eles não desistem, não duvidam, não se cansam, não se fadigam. Permanecem bombardeando os céus, agarrados ao Deus, como Jacó. É com esse senso de urgência e perseverança que devemos orar. Pedro estava preso,
mas a igreja orava por ele incessantemente. Tanto a prisão de Pedro quanto as orações da igreja duraram vários dias. A palavra usada em Atos 2, 12, versículo 5, ali, é eternos, que significa incessante, com fervor. É a mesma palavra usada para descrever a agonia de Jesus no Getsêmani, que se encontra em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Havia naquele momento duas comunidades, o mundo e a igreja, postas uma contra a outra, cada uma fazendo uso de suas armas. De um lado estava a autoridade de Herodes, o poder da espada e da prisão. Do outro, a igreja em oração. A oração é a única arma dos que não têm poder na terra, mas são filhos e filhas daquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Pedro já estava na prisão havia 7 dias. Eram os dias da festa da Páscoa. Durante todo esse tempo, a igreja permaneceu em incessante oração. E Pedro permaneceu sereno, exatamente naquela que seria a última noite da sua vida. Ele sabia que seria sentenciado à morte no dia seguinte, mas Pedro não se desesperou, não tentou subornar os guardas, apenas dormiu. E aí interessante que em Salmos, capítulo 3, versículo 5, que é um salmo que ali ele dá conta de um salmo de Davi quando fugia de Absalão, no versículo 5 diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E continuando por último, acerca do livramento de Pedro, convém destacar 3 aspectos que nos ensinam algumas lições. Em primeiro lugar, seu livramento foi na última hora, como está no versículo 6. Deus poderia ter evitado que Pedro fosse preso. Deus poderia ter fulminado Herodes no primeiro dia em que Pedro foi para a cadeia, libertando seu servo das grades. Deus poderia ter arrancado Pedro da prisão no começo da festa, mas aprove a Deus livrá-lo na última hora. Aprove a Deus enviar o seu anjo na última vigília da noite. Pedro estava preparado para morrer, mas Deus, na última hora, estende seu braço forte, envia seu anjo e tira Pedro do cárcere. Às vezes, o livramento de Deus só vem na última hora, na 4ª vigília da noite, quando as circunstâncias parecem irremediáveis. Em segundo lugar, seu livramento foi o resultado da interação da providência natural, nossa, e da sobrenatural, de Deus. A igreja ora e o anjo age. As ações da terra movem as intervenções do céu. Há uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Há uma ligação entre os joelhos dobrados e o braço de Deus estendido. A igreja nunca é tão influente na terra como quando ela está de joelhos diante de Deus. Pedro foi libertado pelo anjo de Deus, mas em resposta às orações da igreja. E em terceiro lugar, seu livramento foi um milagre extraordinário de Deus. Deus enviou um anjo à prisão de Pedro. O mesmo anjo que despertou Pedro anestesiou os guardas. O que Pedro podia fazer, o anjo não fez por ele. Pedro devia levantar-se, apressar-se, colocar suas sandálias, sua túnica e sair. Assim que Pedro estava livre, o anjo o deixou. Agora, Pedro poderia tomar suas próprias decisões. O que Pedro não podia fazer, o anjo fez por ele. Somente Deus pode fazer o extraordinário, mas seu povo deve fazer aquilo que é ordinário.
O anjo abriu suas algemas, tapou os olhos dos guardas, guiou por entre as 4 escoltas, sem ser visto, e abriu automaticamente o portão de ferro que dava para a rua. Deus liberta os encarcerados. Deus faz o impossível. Quebra as cadeias e despedaça o jugo. Confunde o inimigo e liberta seus filhos das tramas do mal. Meus irmãos, com essa experiência de Pedro, nós podemos aplicá-la aos nossos dias com relação à experiência do nosso irmão Fernando. Podemos entender que o Senhor tem suscitado a nós uma insistência, realmente uma devoção em oração para apresentar a situação desse irmão a Ele. E sabemos que Ele poderá atuar até na última vigília da noite. Daí, nossa compreensão diante do que lemos, que Deus realmente quer que possamos interceder pela vida desse irmão e de muitos outros santos, como é o caso também do irmão Luiz, que se encontra aqui em João Pessoa, mas que não percamos nossa esperança. E assim, que o Senhor possa nos conduzir com mais essa porção. Louvado seja o nome do Senhor.